Olá! Começa agora o Inteiro Teor, um programa do TRF da Primeira Região. O direito digital é assunto hoje. Você vai ver que provedor de internet não é responsável por conteúdo postado em rede social. O assunto foi debatido durante o julgamento de um processo que pedia indenização por dano moral e a suspensão do acesso a comunidades acusadas de sexualizar profissionais da área médica. No nosso estúdio, o especialista em direito digital, Fabrício Mota, fala sobre esse assunto e outros, como o Marco Civil da internet. Veja agora no Inteiro Teor. O Inteiro Teor de hoje começa falando de um julgamento que movimentou o TRF da Primeira Região envolvendo o direito digital. O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro pediu indenização por dano moral e até a suspensão do acesso a algumas comunidades de uma rede social, já que os internautas estariam postando conteúdos ofensivos à honra e à reputação de enfermeiras, por idealizá-las como objeto sexual. Veja como os desembargadores resolveram esse processo. A cena já se tornou comum. É fácil encontrar pessoas com os olhos fixos no celular. E a atração principal, muitas vezes, é a conexão com alguma rede social. São mais de 46 milhões de usuários no Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, IBOP. Há quem as use para conhecer gente, manter contato com amigos distantes, fazer publicidade, formar grupos que tenham os mesmos interesses, mas há quem acesse as redes sociais para denegrir a imagem de outras pessoas e até de empresas. Adriano sabe bem o que é isso. O empresário descobriu que um ex-funcionário dele havia criado um perfil falso da loja. Como se trata de um negócio da empresa, não teve uma autorização, né, para fazer esse tipo de, vamos dizer, de credenciamento de um site, e você não sabe exatamente qual a intenção, né, da pessoa que teve essa ideia, assim, você fica um pouco chateado, né? É a mesma coisa que eu pegasse, por exemplo, o nome dele e criasse, né, um perfil, independente da mídia social que seja, né? Ele não vai gostar, né? Eu acho que até mesmo se fosse de caráter positivo, né? Porque você precisa ter uma autorização para poder fazer criar vamos dizer, esse perfil. Para resolver o problema, ele usou a opção de denúncia, que a própria rede social disponibiliza aos usuários. Eu achei rápido até porque eu não precisei usar nada de outros meios para poder, né, juntar essa propriedade. E foi algo bem prático, como eu te falei, foram só 3 dias e não precisou. Eu creio que eles devem ter questionado a pessoa que criou e ela não soube das informações necessárias, né? Para Adriano deu certo, mas há situações que só conseguem ser resolvidas no judiciário. O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro pediu a suspensão do acesso a 5 comunidades de uma rede social e indenização por dano moral porque julgou o conteúdo ofensivo à honra e à reputação das enfermeiras por idealizá-las como objeto sexual. Em primeira instância, o pedido foi aceito, mas o provedor de internet recorreu ao TRF da Primeira Região, alegando que retirou do ar a página que continha palavras ofensivas, mas as outras 4 foram mantidas porque não apresentavam nenhuma agressão verbal. A 6ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região aceitou os argumentos. O relator, desembargador Cássio Nunes Marques, destacou que o Google excluiu uma das comunidades considerada ofensiva à classe. Ficou evidenciado no processo que as postagens dos usuários não são submetidas a uma análise prévia extremamente detalhada por parte do provedor. Para o desembargador, isso nem seria sensato, devido ao grande volume de dados inseridos continuamente por quem acessa redes sociais no país. Segundo este advogado, especialista em direito digital, uma eventual avaliação preliminar do conteúdo poderia gerar outro problema. De fato, se revela inviável a avaliação preliminar, a avaliação prévia desse conteúdo. Ou seja, sem que haja uma provocação de algum interessado, é muito difícil, a partir de um conjunto de palavras, de uma automação dessa avaliação, você não violar o direito até mesmo de quem se expressou.
Então, como a liberdade de expressão, a liberdade de livre manifestação do pensamento, ela é extremamente subjetiva, uma vez que ela é inerente à pessoa humana, e a pessoa humana é esse conjunto complexo de valores e interesses, fica muito difícil, seria exigir demais dessas empresas que elas pudessem criar um sistema automatizado para fazer a filtragem de primeira mão de todo o conteúdo que é postado, que é publicado nas redes sociais. Isso realmente seria muito difícil de se realizar. A sexta turma considerou razoável a disponibilização da ferramenta Denunciar Abuso como alternativa que permite o convívio harmonioso entre a liberdade de expressão e a honra, intimidade e privacidade das pessoas. E é justamente essa a orientação do advogado. Quem se sentir ofendido deve tentar primeiramente uma solução com a própria empresa. E ele deixa a dica para quem usa as redes sociais com frequência e já ficou em dúvida se deveria ou não postar algum comentário. Então, uma maneira muito eficaz de você avaliar até que ponto você deve ir com aquela manifestação do pensamento é tentar fazer uma projeção de lugar. Você se posiciona no lugar daquele terceiro, daquela pessoa a quem se destinam aquelas palavras e, eventualmente, você avalia se com essa projeção, colocando-se no lugar dessa pessoa, você se sentiria incomodado ou ofendido com as palavras que você mesmo deseja expressar. Se você acha que sim, talvez esse seja o limite que o seu núcleo moral de valores éticos, até para a convivência social, já está alertando. Olha, até aqui que você deve ir. Se não, aí você se expressa e aguarde as consequências para isso. Os detalhes sobre esse processo estão na nossa página na internet. E a seguir, a gente continua a repercutir o direito digital aqui no Inteiro Teor. Você acompanha uma entrevista com o advogado Fabrício Mota, que fala sobre a responsabilização de quem pratica crimes pela internet, como racismo e pedofilia, e também sobre o Marco Civil da internet. Não perca, já voltamos. O Inteiro Teor está de volta, hoje com assuntos que envolvem o direito digital. No primeiro bloco, nossa reportagem explicou o julgamento do TRF da Primeira Região, que concluiu: não cabe culpar provedor de internet por conteúdo disponibilizado em rede social. Convidamos o especialista no tema, o advogado Fabrício Mota, para discutir esse e outros assuntos da era digital que estão chegando ao judiciário. Acompanhe. Doutor Fabrício, muito obrigado pela presença aqui no programa Inteiro Teor. Eu agradeço o convite. Doutor Fabrício, nós mostramos no bloco anterior uma reportagem que mostrava a tentativa de responsabilização de provedor de internet por conteúdo indevido lá publicado. Quando não é possível criar ali um limite, controlar estes conteúdos, as empresas, os provedores não podem mesmo ser responsabilizados? Como é que funciona essa questão? A regra geral do direito é sempre a de responsabilização. A Constituição já garante a liberdade de expressão e manifestação, mas garante também o direito de ser indenizado. Então essa regra vale para todos, pessoa física ou jurídica. O que ocorre talvez seja uma divisão que foi estabelecida pelo Marco Civil da Internet em 2014. O Marco Civil da Internet trouxe um novo paradigma. Qual que é esse paradigma? Antes da sua edição, antes da edição dessa lei, todos os provedores estavam sujeitos a ser responsabilizados, mesmo que recebesse uma cartinha, uma notificação extrajudicial. Ou seja, havia entendimento no sentido de que recebeu aquela notificação para retirar o conteúdo e não adotou providências, independentemente de ter adotado ou não, demorado ou não, já corria o risco de responder, pelo simples fato de ter provido o serviço por meio do qual aquela ofensa, aquela injúria, aquela infração a alguma lei se perpetuou. No caso do Marco Civil da Internet, essa regra mudou. Agora, só é responsabilizado efetivamente se receber a notificação judicial e não adotar nenhuma providência para retirar o conteúdo. Aí incide o perigo. E quais são as consequências para quem utiliza a internet para cometer atos de racismo ou atos de injúria? É bom lembrar sempre que o racismo ele é um delito penal. A diferença talvez seja em enquadramento daquela prática, daquela conduta, se ela é o crime de racismo propriamente dito ou de injúria racial. Sim. Não deixa de ser crime. Sim. Em ambos os casos, claro que é um delito penal. Só que o racismo, por não ter um direcionamento específico, se dirige a toda uma etnia, ele tem uma natureza muito mais severa de punição. Muitas vezes os casos são de injúria.
A maioria dos casos é de injúria, você tem toda a razão. A maioria dos casos é de injúria porque é mais fácil a pessoa se comunicar, se direcionando ao indivíduo, talvez uma outra pessoa na própria internet, talvez uma celebridade, talvez um apresentador de televisão. É mais comum que a pessoa identifique a sua vítima. As consequências hoje que essas pessoas poderão sofrer são consideradas as ideais ou ainda são brandas as penas? Olha, eu acredito que pela potencialidade que a internet oferece, eu acho que ainda são brandas. O crime de racismo, ele pode oferecer, no caso da prática pela internet, até o máximo de 5 anos de reclusão. Eu acho que é pouco. Talvez o uso de instrumentos mais adequados, porque imagina a quantidade de pessoas, nós estamos falando de milhares, sim, claro, milhões de pessoas. Dependendo da magnitude até da vítima, milhões de pessoas. Talvez uma punição mais adequada fosse necessária. A pedofilia representa um outro problema. É possível responsabilizar pessoas, mas empresas envolvidas também podem ser responsabilizadas? Também as empresas podem ser responsabilizadas a partir do momento em que elas não colaboram com a investigação penal. No momento em que elas são notificadas pela autoridade, a requisição de provas e de conteúdos, elas se recusam a colaborar, elas correm o risco de serem responsabilizadas, inclusive penalmente. No início da entrevista, doutor Fabrício, o senhor mencionou o Marco Civil da internet. Ele melhorou a regulação deste tema ou ainda deixa a desejar? Qual que é a avaliação do senhor como operador desta área faz? Olha, o Marco Civil ele trouxe uma melhoria no sentido de uniformizar a jurisprudência. Só que ele não trouxe respostas, as pessoas querem respostas, isso ele não trouxe. Ele apenas permite agora instrumentos para que as pessoas consigam prova, porque agora os provedores de serviços, eles têm a obrigação de registrar e de armazenar os registros de acesso. Você acessou lá um aplicativo qualquer, um aplicativo de comunicação, uma rede social, o provedor é obrigado a registrar o momento em que você entrou, o momento em que você saiu, o dia, a hora, etc, etc. Ele tem essa obrigação. Isso tudo são provas, são elementos de prova que podem colaborar para uma investigação penal. Esses problemas jurídicos relacionados ao Marco Civil da internet, em sua grande maioria, desagam na Justiça Federal, que tem um papel importante e a competência para analisar estes temas. Agora, existe também um papel importante do Ministério Público na fiscalização, né? Como é que o senhor avalia essa questão? Sim, eis um ponto de grande importância e que é pouco explorado até mesmo pelo próprio Ministério Público. O Ministério Público ele tem a função talvez maior em toda essa discussão, é de fiscalizar o fiscal. O Marco Civil da Internet trouxe direitos e deveres para as empresas provedoras de serviço à internet, serviço digital. E estabeleceu também um regime de fiscalização, que é competência do Poder Executivo. A partir do momento que o Poder Executivo falha ou se omite nessa fiscalização, ou seja, se aquela empresa cumpre ou não a neutralidade da rede, se aquela empresa efetivamente tem cumprido as decisões judiciais ou não, o Ministério Público deve substituir-se àquele fiscal e ajuizar a respectiva ação civil pública para exigir que a lei seja cumprida. Tanto pelo fiscal, que não está fiscalizando, que é o caso do governo, como pela própria empresa, que não está cumprindo a determinação legal. Para finalizar, como o senhor vê a jurisprudência que vem sendo formada ou é atualizada a cada dia sobre estes temas relacionados aos crimes virtuais, os crimes praticados pela internet? Nós estamos acompanhando a legislação, acompanhando o Marco Civil, apesar de novos casos com características diferentes, não é mesmo? Surgirem todos os dias. É verdade. Talvez o maior problema dessa jurisprudência é que ela ainda não conseguiu encontrar uma conceituação adequada para as questões de tecnologia. Nós temos visto, às vezes... novas todos os dias. Né? Todos os dias, interpretações divergentes, inclusive. Há uma dificuldade muito grande, até do operador de direito, de compreender a tecnologia e fazer aquilo ser traduzido em linguagem jurídica. Há, inclusive, decisões que são equivocadas em função dessa má compreensão, porque a tecnologia é inerente a esse aspecto. É como se fosse discutir uma questão de erro médico e ignorar completamente o aspecto da medicina. Na tecnologia é a mesma situação, é necessário compreender e nem todos os operadores de direito estão capacitados para isso. Eu digo não só da advocacia, como também do próprio poder público, os servidores integrantes, os membros que integram o poder judiciário e até mesmo o Ministério Público, defensorias públicas, todos têm que estar capacitados para compreender os conceitos tecnológicos, para aí sim até mesmo direcionar corretamente as ações. Doutor Fabrício, muito obrigado pela presença aqui no Inteiro TO. Obrigado a vocês, obrigado. Voltamos com você no estúdio, Carlos Rodrigues. É isso. Lembrando que o Inteiro Teor está no canal do TRF da Primeira Região, no YouTube e no Facebook. Acompanhe a gente por lá. Nos vemos na próxima semana. Tchau.